Eu procurei este programa, Antena, Direito de Antena, que a sociedade brasileira, e eu considero como um tribunal da cidadania. É um programa que tem as portas abertas para qualquer cidadão trazer os seus pronunciamentos, ou a sua música, os seus discursos, e que esse programa simplesmente o acata de braços abertos. Neste momento, dirijo-me a toda a população brasileira, explicando, para quem não conhece, que o artigo 5º da Constituição, inciso 57, que trata da presunção da inocência. Esse artigo da presunção da inocência, ele é aplicado quando alguém comete um delito e esse delito é confirmado, ele é julgado na primeira, segunda instâncias, no seio do judiciário, e ele pode requerer, apelar para esse artigo. Ocorre que atualmente o presidente, o ex-presidente Lula, não precisa usar isso, porque o presidente Lula, ele é inocente, não cometeu nenhum crime. É bom dizer para a população brasileira que o juiz Sérgio Moro é um criminoso, porque ele está violando os direitos, violando a Constituição, violando todo o conhecimento da mecânica do judiciário, quando ele pega a primeira peça acusatória contra o presidente Lula, que ele afirma que ele é proprietário do triplex. Ele não é proprietário do triplex, ele não adquiriu o triplex, o que foi construído com hipótese. Hipótese baseada em quê? Baseado nas falcatruas que ele está praticando no judiciário brasileiro. E eu posso confirmar isto, porque na última entrevista que ele deu na TV Cultura, ele deu uma entrevista falando praticamente que tinha o Supremo na mão, que ele tinha um Fachin, que era o relator da Lava Jato, que ele tinha nas mãos o Barroso, que ele tinha nas mãos N e N juízes, que ele contava, e ele foi ao Marco Aurélio comprar votos, está lá escrito, ele foi comprar votos. Então ele fez uma operação para conseguir realizar os sonhos, principalmente do Ministério Público, que tem 10 mil obras sem realizar. E que esse último pedido que ele fez há pouco instante contra o presidente Lula, pedindo a sua prisão, é uma falcatrua. É uma falcatrua, por isso que neste momento eu tomo a liberdade e convoco o comando da aeronáutica desse país, o comando do exército desse país, o comando das lojas maçônicas desse país. Eu convoco e peço que todos as grandes populações operárias, as grandes populações acadêmicas, as grandes populações dos trabalhadores, que simplesmente fique de sobreaviso, porque o país está sendo jogado a pique, porque se você atropela a Constituição, se você atropela essas cláusulas fundamentais da Constituição, as cláusulas pétreas, se você atropela isso, ele pode ser o maior dos juízes, ele pode ser o maior do intérprete das leis, mas se ele distorce as cláusulas pétreas, como ele está distorcendo, ele está praticando um crime irreparável. Todo o Brasil assistiu ontem. Olha as interpretações de grandes nomes da jurisprudência brasileira. Olha as grandes interpretações. Olha as grandes, não precisa citar o nome. Foi uma coisa, foi uma poética dentro do judiciário. Você observa que não se comentou por um minuto essa massa acusatória que ele apresenta. Por quê? Porque ele sabia que era uma falcatrua. O Marco Aurélio, o ilustre Marco Aurélio, ele tinha introduzido no Supremo Tribunal, lá ele tinha introduzido, mostrando que essa peça construída da prisão na segunda instância, vindo da primeira instância, vindo da segunda instância, é uma falcatrua.
ele estava com a peça para apresentar para se corrigisse pelo menos a peça. Caiu na mão da Carmen Lúcia, da presidenta, e ela atropelou e não colocou na pauta, que ele reclamou várias vezes, porque se tivesse colocado na pauta, o que aconteceu ontem não teria acontecido, teria acontecido de outra forma, porque transformaram aquele banquete do Supremo Tribunal Federal na noite de ontem, transformaram num grande banquete da polodorxia e do crime. Por quê? Porque estava julgando uma peça, ao invés de julgar uma peça, como o próprio Facchini falou, estava julgando a condenação ou não do presidente Lula. Como condenação e Lula? Se a primeira lá, que trata da compra do furto com dinheiro público de um triplex, se a peça é inconsistente, expondo os juízes de segunda instância, expondo os desembargadores, os procuradores, expondo me refiro à cúpula do Ministério Público, me refiro aos trabalhadores dentro do Ministério Público, expondo toda a jurisprudência nacional, expondo as famílias, os operários, os trabalhadores do pão de cada dia, o Barroso usando aquele truque, porque se for aprovado, vai só beneficiar os poderosos, que a presidente Carmen Lúcia falou, não levando em conta que é bom repetir, isso é transparente, a saúde nesse país foi construída pela dinâmica da democracia participativa, comandada pelo Partido dos Trabalhadores, pelo ilustre ex-presidente Lula, que foi criado uma jurisprudência popular, foi criado na democracia participativa, teve o atendimento, você vê que as delegacias, as pessoas, e os monumentos dos grandes prédios desse país da jurisprudência, no período, foi o que mais cresceu no período da administração do presidente Lula. Vamos repetir 1000 vezes, é o maior estadista do século, porque ele colocou eleitor em choque teórico e na sua praxe. Ele entrou em choque propondo uma nova geopolítica lá em cima, unindo os países africanos, muçulmanos, a Rússia, a Índia, construindo uma nova janela para a ordem do mundo que está em falência com essa democracia representativa, que representa os interesses de meia dúzia de famílias, que domina a economia e o dinheiro do mundo, que domina a economia e o dinheiro do mundo, aqui na América Latina, aqui no Caribe, o que é que o presidente Lula fez? Ele simplesmente confrontou, ele trabalhou com o mercado desses países, não trabalhou apenas com Cuba, preocupou muito. Você vê que o Obama veio em Cuba, procurou Cuba através da Igreja Católica, foi lá e colocou os pés dos Estados Unidos em Cuba, preocupado com esse novo modelo de administração pública, expondo a figura, podia ser a figura de qualquer cidadão, podia ser a figura de quem quer que seja, a figura do ser humano. Não estou me referindo apenas à figura de um presidente brilhante, um ex-presidente brilhante, como o ex-presidente Lula, a figura de qualquer ser humano, expondo, como ele está expondo, se apoiando em pilares inconsistentes e indecentes. É a sua interpretação do seu direito, a sua interpretação de Lava Jato, que o glorificou como um grande cidadão, tudo bem, os bandidos estão soltos, os sugadores dos cofres públicos estão soltos, mas aí a Polícia Federal está tendo o seu papel muito dignificante, os ministérios, quem trata dessa matéria, a ABIN, que trata dessas matérias, da segurança nacional, mas convocamos a Polícia Federal, a inteligência da Polícia Federal, a inteligência da ABIN, a inteligência que mantém equilibrada a maçonaria nas suas lojas e nas suas interpretações modernas dos códigos, as igrejas, todos os segmentos religiosos,
se tem determinadas distorções, mas nesse momento os 8 partidos que estão ali na casa, ali representando como deputados, ali na casa representando como senadores, que se pronuncie, que veja que estão causando uma distorção, porque vai mudar no quadro político, esse que está chegando agora em outubro, não se trata do voto, se trata de uma questão básica do direito, que a sociologia cobre tudo, é a questão da distribuição, que o ilustre presidente Lula mexeu na questão da distribuição. E quando ele mexeu na questão da distribuição, sociologicamente, ele cobriu todos os tetos que protegem a permanência do cidadão brasileiro, vivendo com pão na mesa, com honradez, com educação, toda a população. Eu me dediquei, eu decidi estudar a sociologia, porque foi descoberto dentro do processo histórico que a sociologia ela cobre todos os conhecimentos, todos os segmentos, não apenas as ideologias. Existem as ideologias críticas, que não é a ideologia que se critica tanto, existem as religiões críticas, todos os segmentos, e a sociologia ela estuda tudo. Você vê que você vai para a economia, a sociologia cobre todos o campo da economia. Você vai para a jurisprudência toda cobre. Se você vai para a Itália, no período de Mussolini, a questão da inocência, sabe? Você vai para as ditaduras mais ferrenhas, preservar a presunção da inocência. Você viu ontem, muitos juízes citaram, muitos juízes inteligentes, clássicos, como Lewandowski, grandes nomes, citaram. Todos citam a questão que é a cláusula principal do direito que a sociologia trata em todas as culturas do mundo. Respeita isso. E o ilustre juiz de primeira instância, Sérgio Moro, está desonrando. Ele está desonrando não apenas a pátria, ele está desonrando aos estudantes, ele está desonrando as academias, ele está desonrando as mulheres, as mães que têm os seus filhos para lembrar. Houve isso aqui na história do Brasil, como é bom lembrar, que crimes como esse que ele está praticando contra o presidente Lula, pedindo a sua prisão, foi praticado lá no período lá em cima. Os heróis da independência foram fuzilados. Vargas, é bom repetir, deu tiro no peito para não entregar a Petrobras. Hoje que eles deixam passar em branco. Ele deixa passar em branco, porque da sua competência, é da competência do Ministério Público, é da competência do Superior Tribunal de Justiça, e lá em loco nós temos o pré-sal, foi a maior conquista da história do país, a maior da conquista da ciência no Brasil. Nós temos o exemplo que o Serra pegou e está entregando à França, a mesma França que o Chateaubriand queria entregar a Petrobras, ele está entregando o pré-sal, que é a maior conquista, que o presidente Lula usou 28 universidades, que é a maior conquista da atualidade, mais importante que a conquista do Homem-Lua. Então, neste momento, repito, é necessário que todas as forças militares, as forças da inteligência, as forças estratégicas e, principalmente, a força da população civil, o MST, as organizações que compreendem, que fazem uma história crítica do desenvolvimento da sociedade brasileira, que se pronuncie e que diga e reconheça, e que ele faça a leitura, e que ele mostre que o presidente de Lula é inocente. É inocente. É inocente.